Ó, vamos falar agora sobre a situação do Bolsonaro. Piorou muito a situação dele aí nas últimas horas, bateu o desespero completamente. O Bolsonaro, ele ficou, não sabe se ele ainda tá lá, viu? Pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, tentei tudo que é informação. A última informação é que ele está na mansão do Nelson Piquet, em Angra dos Reis, onde aí tiraram fotos dele ali andando de iate, de jet ski, lá, ele tá descansando das férias que tirou em Orlando, e que ele surtou completamente, teve ataque de histeria, ataque de fúria, quando soube que o Alexandre de Moraes ordenou que a Polícia Federal o convocasse para depor em até 10 dias. Vamos lembrar, a decisão foi na sexta-feira. Se foi na sexta-feira a decisão, já passaram 2 dias, aí então nos próximos 8 dias o Bolsonaro vai ter que depor na Polícia Federal. Então deve ser aí nessa próxima semana o depoimento do chefão da quadrilha. Ele ficou especialmente irritado porque o Alexandre de Moraes foi bem duro no despacho. O Alexandre de Moraes chegou a dizer no despacho que não tem como finalizar o inquérito, não tem como saber tudo se não colher o depoimento do Bolsonaro. Deu a entender ali o Alexandre de Moraes, com outras palavras, que o Bolsonaro é o chefão da quadrilha. O chefão da quadrilha tem que ser ouvido. Porque para você ter um inquérito sobre uma tentativa de... E ele citou ali os crimes, falou... tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, terrorismo, citou ali vários crimes, depredação, tudo mais. Diz ali, ó, tem que ter o depoimento dele, ou seja, ele já está fazendo juízo antes. E o Bolsonaro brigou com o seu ex-advogado Ossef. Para quem não sabe, no caso das joias, o Ossef era advogado do Bolsonaro, e aí, quando aquele caso veio à tona, o Ossef fez uma das coisas mais burras que eu, Thiago, já vi em toda a minha vida, que foi ele pegou uma decisão do TCU que dizia exatamente o contrário, que dizia exatamente que não se podia ficar com o patrimônio, com o presente recebido, para dizer que o item era personalíssimo e que o Bolsonaro poderia ficar com aquele item. Foi uma das coisas mais burras que eu, Thiago, já vi. Para piorar, o Flávio Bolsonaro, que é o filho mais esperto do Bolsonaro, repetiu aquilo no palanque, no plenário do Senado Federal. Tá. A situação do Bolsonaro foi piorando ali e o Bolsonaro acabou demitindo o Ossef e trocando de advogado. O novo advogado está com uma estratégia nova sobre o caso, que já eu falo. Só que o Bolsonaro também, agora ele começou a afastar o Ossef de outros casos em que o Ossef estava à frente. Muitos casos que o Bolsonaro tem, a defesa é feita por advogados contratados pelo PL, mas o Ossef está sempre perto do caso, está sempre aconselhando o Bolsonaro. Agora não. Agora bateu o desespero completamente. Ele não quer mais conselhos do Ossef. Que pena, que pena. Péssima notícia, viu? Porque, olha, a boa notícia é que bateu o desespero. A notícia ruim é não se aconselhar mais com tamanho advogado. Ô Bolsonaro, o Ossef é o melhor advogado da história da humanidade. Consulte-se só com ele, ô Bolsonaro. Não vai com outro. Olha, depois dessa que ele fez no caso das joias... Eu nunca vi um advogado. Imagina você que está me assistindo, você é advogado ou advogada, você tem um cliente, o cliente comete um crime. Em vez de tentar negar o crime, de tentar alguma manobra jurídica para que o cliente se safe, não. Vamos falar que o crime não é crime. E aí vamos citar uma decisão de jurisprudência que diz exatamente que o crime é crime. E a gente cita a decisão e diz, olha, essa decisão diz que o crime não é crime. Obviamente que o juiz vai ler e vai falar, não, diz o oposto, seu advogado burro. Imagina um negócio desse, aconteceu, né? Num caso aí de repercussão nacional, é incrível. Então, teve gritaria, teve surto lá em Angra dos Reis e teve muita briga aí, provavelmente via WhatsApp, de Bolsonaro com seu ex-advogado. Então agora a nova estratégia do Bolsonaro, no caso das joias, eu falei aqui outro dia, só para resumir para você, a estratégia é dizer que o Bolsonaro devolveu as joias antes que elas tivessem sido requisitadas, o que é mentira. O Ministério Público já tinha requisitado, já tinha iniciado a investigação da Polícia Federal, mas pelo menos você vê agora, no caso, pelo menos para o Bolsonaro, ele vê ali, ó, o cara tá tentando uma estratégia jurídica, ele não tá tentando falar que o crime não existe. Imagina, alguém assassina alguém e o advogado diz, não, mas matar não é crime, pô. Matar não é crime, pô. É crime sim. Então, tá aí. Agora eu acho que o Bolsonaro pensa, eu tô realmente achando que esse pessoal tá monitorando os meus vídeos. Que eu falo um negócio, ele vai lá, ó, agora não escuta mais o Ossef. Brigou com o Ossef. Só que tem um problema, a situação do Bolsonaro com ou sem o Ossef agora está desastrosa. No caso das joias, primeiro, ele será indiciado por peculato. Segundo, vai iniciar uma ou duas novas investigações da Polícia Federal.
Uma para ver se foi propina ou não. E a segunda para ver todos os presentes do Bolsonaro. Quer dizer, tá ruim aí, tá ruim a coisa para ele. Cada uma dessas investigações cai num juiz ou juíza de primeira instância diferentes. Qual a chance de um deles aí decretar a prisão do Bolsonaro em algum momento, busca apreensão, coisas do tipo? É muito grande. No caso do Alexandre de Moraes, a coisa tá pior, porque o Bolsonaro, eu sei, você sabe, todo o Brasil inteiro sabe que o Bolsonaro é o chefão da quadrilha que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Até os bolsonaristas sabem. Não tem ninguém nesse Brasilzão aí, ou até no resto do mundo alguém que acompanha minimamente o caso, que acha que o Bolsonaro não é o chefão da quadrilha. O principal beneficiário, o principal articulador, todos ali estavam fazendo por apoio a quem? Ao general Heleno? Não. Ao Braga Neto? Não. Esse pessoal estava pedindo para quem continuar no poder? O Bolsonaro. Os outros, general Heleno, Braga Neto, os outros aí que eu posso citar, são vários, participaram do crime, mas não eram os principais beneficiários. O principal beneficiário era quem seria o presidente do Brasil, que é o Bolsonaro, o presidente ditador aí. Seria ele. Não seriam os outros. Talvez tivesse um golpe dentro do golpe, tinha muito boato no bolsonarismo, dizendo que o general Heleno iria assumir no lugar do Bolsonaro. Então talvez tivesse depois alguma coisa, assim, até acredito, viu? Não duvido nada o Bolsonaro dar um golpe de Estado e depois chega o general Heleno e o Braga Neto e tiram ele. Não duvido nada que acontecesse isso. Mas não aconteceu, né, felizmente, e o que aconteceu é que o Bolsonaro é o grande chefão da quadrilha e, por enquanto, está solto. Então, aquilo que eu te falei aconteceu. Dividiram ali o pessoal como uma pirâmide. Quem estava na parte mais baixa da pirâmide de terroristas foram depor. Alguns deles, em depoimento, delataram o Bolsonaro, disseram que foram incentivados a cometer o ato pelo Bolsonaro. Eu vou falar, quando você pega uma, duas, três pessoas que cometem um crime e dizem quem me incentivou foi fulano, fulano tá ferrado, fulano vai acabar preso também. Mas você pega mais de 500 pessoas que cometeram um crime e que dizem quem me incentivou foi fulano, eu vou te falar, a situação de fulano tá ruim. Isso aconteceu. Aí eles também citam aí possíveis, porque a Polícia Federal perguntou para todo mundo, quem é que estava financiando? Você sabe quem é que estava distribuindo dinheiro? Quem é que estava pedindo Pix? Ia para qual conta? Aí já quebraram os sigilos, viam para quais eram as contas, foram prendendo ali quem organizava a área financeira e os financiadores. Aí esses aí, que estavam fazendo os financiadores, quem estava gerenciando a grana, obviamente conhecem quem está acima deles, na organização da mega quadrilha. Foram começando a ser presos, alguns já estão presos aí faz mais de 3 meses. Outros estão presos há um mês e meio, que foram várias operações. Invariavelmente, eles vão citando militares. Até porque eu vou te lembrar uma coisa que talvez você não lembre. Saiu uma matéria na época do Metrópolis mostrando, isso em dezembro, que o Braga Neto, ele se reuniu, não uma, nem duas, nem três, mas ele se reuniu dezenas de vezes com os líderes do acampamento terrorista. Lembre-se, a grande imprensa tá esquecendo disso, os analistas da imprensa esquecendo mesmo. Estão esquecendo disso quando analisam o assunto. O Alexandre de Moraes quebrou sigilos telefônico e telemático de todos os que se comunicaram com 8 pessoas que eram, segundo ali ele, chefes da quadrilha. Não sabemos quem são essas 8 pessoas. Sabemos que entre os 8 tem ex-ministros do Bolsonaro, talvez o próprio Jair Bolsonaro esteja aí no meio desses 8, e pelo menos um ou uma deputado ou deputada bolsonarista. Carla Zambelli, provavelmente. Em algum dia será aí essa prisão. Eu vou falar, quando for, vai ser surpreendente, viu? Não vai ser, nossa, vão anunciar antes, tá? Não. Assim, pô, você acordou, pá, tá preso o Bolsonaro. E aí já acorda, vai ser um dia de esbórnia, de balbúrdia, aí já vamos comemorar de manhã até de noite. Eu peço aí a sua inscrição aí no canal. Falou!